Em 1989, houve um evento epocal, algo que mudou a história recente da humanidade. Todos vocês sabem, a queda do Muro de Berlim. Ou seja, para todos os efeitos, o que aconteceu na prática? O que aconteceu é que o comunismo real, o socialismo real, o marxismo real desapareceu. Pareceu uma vitória do capitalismo, não é? Pareceu uma grande vitória de dois homens, dois grandes homens do século XX. O presidente Ronald Reagan, dos Estados Unidos, e o Papa João Paulo II, que, se vocês forem olhar um pouco na história, não é? Que quanto mais a gente se afasta daquela data, mais claro fica o que é que realmente aconteceu. Houve realmente uma colaboração entre o Vaticano e os Estados Unidos num esforço de trazer abaixo o comunismo, não é? O Papa João Paulo II vinha de um país comunista. Ele sabia o que era o comunismo, ele sabia o que era a opressão de um Estado totalitário. Ele viveu debaixo da bota do comunismo. E o presidente Ronald Reagan foi sempre um anticomunista ferrenho e foi eleito como tal. Então, os dois homens, digamos assim, o braço secular e o braço religioso parece que se uniram num esforço hercúleo de trazer abaixo o comunismo. Quando em 1987, o presidente Reagan, diante do portão de Brandemburgo, em Berlim, pronunciou um seu famosíssimo discurso, falando a respeito do secretário-geral do Partido Comunista, Gorbachev. Ele estava descrevendo e dizendo os esforços de Gorbachev de fazer uma perestroika, não é? Uma reestruturação do movimento comunista na Rússia, de fazer glasnost, ou seja, uma transparência na estrutura e no governo comunista. Então, o presidente Reagan fez um discurso famosíssimo dizendo aquilo que todos os homens e mulheres de boa vontade no Ocidente queriam dizer. Ele diz assim: Mr. Gorbachev, come here and open this gate. Senhor Gorbachev, venha e abra esse portão. Bring down this wall. Derrube esse muro. E como que ouvindo esse discurso de Reagan, 2 anos depois o muro caiu. Parecia um grande triunfo do capitalismo, um grande triunfo, portanto, dos valores tradicionais do Ocidente, um grande triunfo da luta do Papa João Paulo II para fazer com que o comunismo caísse na sua terra e em outros lugares. Quando João Paulo II, porém, foi visitar Cuba, um jornalista perguntou a Fidel Castro como ele se sentia recebendo em Cuba o homem que havia causado a queda do comunismo. Fidel Castro respondeu candidamente, dizendo: eu não desprezaria assim Mikhail Gorbachev. Ou seja, quem derrubou o comunismo não foi Reagan, não foi o Papa João Paulo II. Quem derrubou o comunismo foi o próprio comunismo. E hoje, cada vez mais, isso se torna claro e evidente que a coisa foi de caso pensado. Existem expressões, existem manifestações do próprio Gorbachev anteriores à queda do Muro de Berlim, em que ele já dizia, e os próprios comunistas já previam, que seria necessário promover uma aparente morte do comunismo
para que o espírito e o ideal comunista se alastrassem no Ocidente. Ou seja, os próprios comunistas compreendiam que havia uma espécie de queda de braço e que se as coisas continuassem daquela forma, o comunismo iria perder. Ou seja, havia uma guerra armamentista. Os Estados Unidos estavam vencendo a corrida armamentista, ou seja, os Estados Unidos tinham armas muito mais potentes, tecnologicamente mais desenvolvidas e estavam numa situação muito melhor do que a União Soviética. Os Estados Unidos, dentro da Guerra Fria, estava vencendo a Guerra Fria. Estava vencendo a batalha militar. Mas os comunistas não estavam mais fixados numa batalha militar. Já há décadas que os comunistas já haviam percebido que o caminho não era o caminho militar, o caminho era o caminho cultural.